Olá pessoal, meu nome é Ricardo, canal Gestão Simples, tá? A gente vai estar falando sobre planejamento estratégico, a evolução da estratégia e suas tendências, tá? Na verdade a gente vai estar falando sobre a evolução do pensamento estratégico, né? Como que os gestores pensavam em cada década, tá? A estratégia é um termo criado pelos gregos que definia a atividade de um comando militar. De qualquer maneira, a estratégia sempre esteve ligada às atividades militares e posteriormente adaptada ao mundo dos negócios, às atividades pessoais e acadêmicas. Esta adaptação começou a ganhar força a partir de 1950, que iremos chamar de evolução do pensamento, tá? Aí a gente pode citar alguma coisa aqui relacionada a artes da guerra, né? Então, quem leu esse livro sabe que existiam umas estratégias lá que venceram a guerra, né? Então, eles utilizaram esse arte da guerra é muito utilizado, né, na área de gerenciamento. Quem já leu sabe o que eu estou falando. Que são montadas estratégias para vencer a guerra, né? Cada um pensava de uma maneira e essa maneira foi que venceu a guerra, né? Aí na década de 50, as principais características eram orçamento anual, controle financeiro e administração por objetivo, tá? Principais valores da época era cumprir o orçamento e os problemas era a visão de curto prazo. Então era assim, na década de 50 era tudo voltado para o lucro, né, financeiro. Então se fazia um orçamento anual, fazia esse controle financeiro, né, e tinha que chegar no objetivo de lucro, né? Então tem que lucrar tanto até o final do ano e essa era a meta que precisava ser cumprida. Então a qualquer custo, né? Então não tinha inclusão de pessoas, não tinha processos muito definidos. O que tinha era lucro, lucrar, tá? Aqui, aprova-se um orçamento para controlar o desempenho, jogo de números. Era tudo baseado em valores e números. Na década de 60 começaram a se usar as ferramentas, o BCG, né? Que na verdade essa ferramenta ela era utilizada para ver o crescimento do mercado e a participação relativa no mercado. Como que o seu produto estava se desempenhando, né? Em relação ao mercado, estava sendo bem aceito ou não, tá? Principais características: projeção de tendência, curva de experiência e estudo de cenários. Principais valores: projetar o futuro. Qual que era o problema dessa metodologia? Não prever descontinuidade do produto, ou seja, eles só analisavam se o produto estava dando lucro, estava sendo bem aceito, mas não analisavam se tinha alguma concorrente entrando no mercado, se estavam perdendo o mercado ou não. Né? Eles não tinham assim, uma visão de descontinuidade de produtos, né? Então eles eles só analisavam só a produtividade, né? Só o lucro, a produtividade. Então assim, eles não tinham aquilo a falar, será que meu produto vai ter algum entrante, alguma empresa concorrente para poder estar descontinuando o meu produto? Então essa era a preocupação que eles não tinham nessa época aí, tá? Aí na época do 70, né, teve a análise SWOT, que as principais características eram pensamento estratégico, era análise de mudança do ambiente, análise de recursos e competências e alocação de recursos. Principais valores: definir a estratégia. O problema: falta de foco na implementação. Então a análise SWOT era para ver as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, né, do ambiente, da empresa, e pensar estrategicamente, né, ver como que eles iam agir, onde que eles iam investir, onde que eles iam alocar mais recursos, onde que iam alocar menos recursos, né? E eles definiam as estratégias, né? Só que o problema dessa ferramenta, desse pensamento na década de 70 era que não era seguido corretamente, né? Não era feito um estudo, era feito toda uma análise e no meio do caminho se perdia
esse processo não era cumprido da maneira que era escrito. Então, né, era escrito, mas não era cumprido. Por quê? Por falta de verba, por falta de dinheiro, por uma série de coisas que no meio do caminho eles mudavam e não executavam o que se era analisado, o que se era definido, né? Então teve esse probleminha aí nessa época desses pensamentos aí. Aí aqui é para saber, né, se você alavanca, se você está vulnerável, se você está limitado, se você tem algum problema. Você faz o cruzamento das análises aí e você consegue chegar na oportunidade, nas ameaças, né, nos problemas, né, dessa ferramenta aí do pensamento. Na década de 80, né, as principais características eram a análise da estrutura da indústria, contexto econômico e competitivo, estratégias genéricas, foco na análise e implementação. Principais valores: determinar a atividade da indústria. Problemas sem abordagem sistêmica. Então, assim, essa época assim, o pessoal começou a se voltar para analisar suas indústrias, suas maquinários, seu produto, tá? Analisar o cenário competitivo, né? Estratégias e análise e implementação. Então começou a se dar mais foco, né, a diversas áreas da gestão, né? E aí eles começavam a determinar a atividade da indústria, começaram, por exemplo, descontinuar produtos que não estavam mais sendo bem aceitos no mercado, começaram a investir em produtos que eram melhor aceitos no mercado e descontinuar outros produtos, tá? Mas também sem uma abordagem sistêmica. Aí explica um pouquinho, né? O que vem orientando a concorrência no ambiente que pretende entrar, quais as iniciativas dos concorrentes, como reagir a elas, como a minha indústria irá se desenvolver, qual a melhor posição nesse cenário. A partir desse questionamento nascem as 5 forças competitivas de Porter. A rivalidade entre os concorrentes, a entrada de novos concorrentes, a ameaça dos produtos substitutos, o poder da negociação dos fornecedores, o poder da negociação dos compradores. Então você nota que na época de 80 para cá, começou a se analisar várias questões de gestão financeira, processo, equipamentos, ferramentas, maquinários, aceitação, qualidades percebidas, continuidade do produto. Então começou a se analisar vários fatores que não era somente lucro, não era só produzir e vender, né? Existiam algumas outras coisas que o mercado estava sendo exigindo, né? Aí aqui é a administração de estratégica de Porter, né? Como que ela se baseia, rivalidade entre concorrentes, então tem lá ameaça dos produtos, poder de barganha, ameaça de novos entrantes e poder de barganha dos fornecedores. Então o mercado começou a exigir esse tipo de situação, né? Não era só mais economicamente, fazer produto e vender. Então existiam algumas outras coisas que podia estar impactando no produto, na venda, na competitividade, né? Nos custos. Então aí começou-se olhar um pouquinho esse tipo de administração, né, de Porter no mercado. Aí tem essa análise do produto versus mercado, né? Se o mercado for presente, o produto presente, penetração do mercado. Se o produto for novo e o mercado for novo, diversificação. Aí você faz essa análise do individual, né, de cada produto aí, de cada serviço que você tenha na sua instituição, para você avaliar o que você precisa fazer: penetrar no mercado, desenvolver produtos, desenvolver no mercado ou diversificar. Aí você faz uma análise, né? É uma outra ferramenta de software que é utilizado, tá? Aí na década de 90, as principais características: pensamento sistêmico, integração de planejamento e controle, coordenação de todos os recursos para o objetivo, organização e direcionamento estratégico, foco nos objetivos financeiros. Principais valores: busca na sintonia entre ambientes interno e externo e problemas, falta de alinhamento com a filosofia organizacional. Então, a partir desse momento, começou a integrar planejamento, controle, coordenação de todos os recursos, né?
organização e direcionamento. Então começou-se a olhar outras áreas da gestão e começaram a seguir, né, essa parte de planejamento estratégico, as pirâmides, as 5 pirâmides lá, que é financeiro, política, financeira, treinamento, pessoas, né, qualidade, enfim. Começaram a ver diversas pirâmides do planejamento estratégico para poder ser competitivo, né, no mercado. Que o mercado começou a exigir mais coisas, né? Não era, aí começou a evoluir, né? Começaram a ver o ambiente externo, o ambiente interno, começaram a dar mais atenção para pessoas, para processos, para equipamentos, né? E para preventivas, né? E equipes, enfim. E começou a ter uma visão tanto interna como externa. Então, porque eles notaram que dependiam de pessoas, né? Para um resultado positivo, uma qualidade percebida melhor, né? Então tudo é relacionado com pessoas, então começaram a dar mais atenção, né, para esse tipo de situação, de equipamentos, de pessoas, de processos, né? E qual que é o problema disso? O problema é você não estar linkado com a filosofia organizacional. Como eu falei nos outros treinamentos, existe lá a missão, visão e valores da empresa, existe um planejamento estratégico em cima disso, que está lá as pirâmides de cliente, economia, qualidade percebida, processos, enfim, as pirâmides lá do planejamento de cada instituição, né? E você tem que seguir baseando-se nisso, você tem que ter um norte, né? E isso não era muito bem seguido, né? Hoje, fala-se, em 2024, fala-se mais em planejamento estratégico, né? E é seguido essa parte de planejamento estratégico, né? Algumas empresas seguem, né? Mas tem muita gente que faz todo o planejamento, tem toda a missão, valores, mas não consegue seguir aquelas pirâmides do planejamento estratégico, né? Que foram pré-definidas, que é um trabalho de médio e longo prazo, de 5 anos para frente, né? A média de 5 anos, um planejamento estratégico de uma empresa. Então você em 5 anos tem que ter cumprido todos aqueles objetivos, né, que você planejou, estratégicos, né? E aí essa é o que fala a filosofia organizacional. Você tem que ter uma filosofia, você tem que ter um norte, você tem que ter um planejamento estratégico e você tem que seguir. Só que isso geralmente, às vezes, não acontece em algumas empresas e é onde que se perde no meio do caminho, tá? Aí na década de 90, né, que eu acabei de falar, é planejamento, organização, dirigir, coordenar e controlar. Então chegou uma época de você planeja, você organiza, você mede, dirige, coordena e controla, né? Chegou a época da estratégia de integração, visão integrada das ações. Então assim, tem que ver o ambiente interno, o ambiente externo, tem que ver como é que você é aceito, como é que você não é aceito no mercado, você tem que ter avaliação, qualidade percebida, você tem que ter avaliação dos seus clientes internos, dos seus clientes externos, você tem que ter toda uma avaliação interna e externa de como sua empresa, de como seu produto está se comportando, tá? Aí entra a marketing, entra a parte de concorrência, entra a parte de lucratividade, entra a parte de um monte de coisa, tá? Isso pode ser produto ou serviço, tá bom? É o mesmo conceito, tá bom? Então fica aí a dica da evolução, né, das estratégias, como que os gestores pensavam, né? Da época dos anos 50 até os anos 90, 2000, mais ou menos essas definições, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.